Amados irmãos, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para trazer esse estudo, essa mensagem da nossa EBD nesse domingo, um domingo chuvoso, um domingo frio, e com certeza essa mensagem será uma bênção para a sua vida. Obrigado por você estar aqui mais uma vez assistindo esse vídeo. A finalidade da nossa igreja está sempre disponibilizando para você, meu irmão e minha irmã, e você que nos visita, um estudo da palavra, uma mensagem de esperança para todos vocês. Então assista esse vídeo até o final, ele não é muito grande e com certeza você será tremendamente abençoado ou abençoada. Hoje nós vamos falar de um tema ou de um texto já muito conhecido em nosso meio evangélico, que é a história de Davi e Golias. Mas geralmente nós ressaltamos o lado de Davi, o lado do exército de Israel. E neste momento eu gostaria de fazer algo diferente. Gostaria de focar um pouco no lado dos filisteus, daqueles homens que depositaram a sua esperança em um homem chamado Golias. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 4, que diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Isso significa quase 3 metros de altura. E diz o texto continua dizendo: E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias ou o exército de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. 1 Samuel 17, 8 e 10. Veja que a estratégia do exército filisteus, ou até mesmo de Golias, era muito interessante. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: olha, ao invés de nós batalharmos, matarmos uns aos outros, por que não uma batalha ou um duelo entre um guerreiro ou um soldado do exército filisteu e um do exército de Israel? E os filisteus estavam tranquilos, porque Golias era um grande guerreiro, quase 3 metros de altura, um homem forte, um homem já com uma experiência tremenda em guerra. E do lado dos israelitas, quem seria o voluntário? E a Bíblia diz, lá em 1 Samuel 17, 11, que ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteus, ou seja, esse desafio de duelar com um soldado israelita, ouçam, espantaram-se e temeram muito. Ou seja, houve um temor muito grande por parte do exército de Israel, a começar pelo rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Então vejam, como que eu vou escolher um soldado israelita para competir com um camarada desse que tem quase 3 metros de altura? Camarada forte, camarada que a espada e os escudos alguém tem que carregar, de tão pesadas que são. Então eu fico imaginando a ironia dos filisteus nesse momento em que Golias fez esse desafio, E talvez eles estivessem perguntando: cadê? Não há homem aí nesse exército de Israel? Cadê o exército de Israel que já ganhou tantas batalhas? Onde vocês estão? Não há um homem aí para poder aceitar esse desafio? E com certeza isso aí era motivo de tristeza
para o povo de Israel, porque ninguém se disponibilizou ou ninguém ali estava apto para poder aceitar esse desafio com o grande homem Golias. A verdade é que os filisteus estavam em vantagem com relação homem a homem, e eles ali puderam então depositar a esperança nesse homem chamado Golias, até porque possivelmente foi um método usado em outras guerras, outras afrontas, e com certeza os filisteus devem ter ganho essa batalha. Então era muito fácil para eles depositarem a esperança no homem experiente, forte, guerreiro, que já vinha então ganhando as guerras. A Bíblia diz que por diversas vezes Golias se dirigiu ao exército de Israel perguntando pelo seu adversário. Ou seja, constantemente ele estava lá e perguntando: onde está esse homem? Estou aqui para o desafio. E mesmo assim nada acontecia por parte do exército de Israel, até que Davi, indo lá levar comida, levar um lanche para os seus irmãos que estavam servindo no exército, ouviu essa afronta. E ele então, lá em 1 Samuel 17, 23, olha o que ele diz: estando ele ainda falando com eles, ou seja, Davi falando com os seus irmãos, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Ou seja, ele foi lá novamente fazer o desafio, e aconteceu que neste momento estava ali Davi ouvindo aquelas afrontas. Veja que fala 1 Samuel 17, porque Davi ficou muito incomodado com aquelas palavras. E Davi sabia que o exército de Israel tinha um comandante acima de Saul, que era o próprio Deus. E ele falou assim: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço ruivo e de gentil aspecto. Ou seja, Davi, quando ele se prontificou a guerrear, Saul ele ficou pensativo, porque era um menino, era um garoto. Como que aquele garoto iria competir, iria guerrear com um camarada que já era experiente em guerra? Mas mesmo assim, pela ação de Deus, vamos assim dizer, Saul permitiu. E quando Golias viu aquele menino ruivo e de gentil aspecto, ou seja, um menino que não tinha nenhuma característica de soldado, de guerreiro, aí disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Isso por quê? Porque Davi não conseguiu colocar a roupa dos israelitas, aquela capa, aquele escudo, aquela lança, ou seja, ficaram pesadas para ele demais. Então ele foi de uma forma normal, como ele fazia isso no campo, apacentando as ovelhas, ele foi da mesma forma lá para poder batalhar com Golias. E Golias falou: quem é você, rapaz? Olha só, olha para mim, você está me desprezando, você está pensando que eu sou algum cão, que você vem com paus? E o filisteus, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, ou seja, Golias: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. E eu acredito que nessa hora o exército filisteu começou a gritar, começou a incentivar, começou a dizer para Golias: mata ele, olha só, é apenas um franzino, é um moleque, isso é uma afronta ao nosso exército, mata esse menino. E Golias, com certeza, ele deve ter crescido mais ainda, porque para ele aquela batalha estava certa.
aquela vitória seria talvez a mais fácil para ele, segundo o pensamento dele. Era apenas um menino, era apenas um garoto que estava sem qualquer roupa de soldado, foi lá de qualquer maneira e mesmo assim ele batalhou. Davi batalhou com aquele filisteu. Davi, porém, disse, depois dessas afrontas do filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu vejo, irmãos, nessa passagem, uma das passagens mais belas da Bíblia, no que diz respeito à confiança em Deus. E ele disse o seguinte: Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos e de Israel, a quem tens afrontado. Samuel 17:45. Eu venho aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Nós estamos falando de uma batalha, nós estamos falando de um desafio ao povo de Israel, ao exército de Israel. E Davi se incomodou com aquilo, porque ele sabia do poder de Deus para destruir não somente Golias, como também aquele exército. Lá no versículo 40 do capítulo 17, diz que Davi pegou 5 pedras, e colocou dentro da sua arma, vamos assim dizer, e ali batalhou com Golias. Versículo 49, e Davi pôs a mão no alforge, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E olha só, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Ou seja, Davi jogou com tanta força, que aquela pedra ela não somente bateu na testa, mas ela ficou cravada na testa. E o que aconteceu? Golias, que era a esperança do povo filisteu, simplesmente caiu morto. E o que Davi fez? Foi lá e pegou a sua espada e ali cortou a cabeça daquele homem. Os filisteus depositavam esperança em Golias, por ele ter sido um grande guerreiro desde a sua mocidade. O próprio rei Saul disse a Davi, quando estava conversando com ele, que Davi era um guerreiro desde a sua mocidade. Irmãos, é bem possível que, se hoje tivéssemos que apostar, muitos apostariam em Golias. A desvantagem física era muito grande. Apenas com um tapa ou um soco, com certeza Davi já seria ali ferido ou morto por aquele homem chamado Golias. Mas não, Davi estava tão confiante em Deus que ele foi ao encontro, ele foi à batalha e ali, pela sua experiência de campo, resolveu aquela situação. Como eu disse, o povo filisteu, o exército filisteu, apostou a sua esperança em um homem chamado Golias, que apesar de toda a sua experiência, apesar de toda a sua habilidade como soldado, não foi capaz de destruir um rapaz. Mas não apenas um rapaz, mas um homem que confiava em Deus, um homem que tinha em Deus ali como seu inspirador, vamos assim dizer. E Deus pôde então honrar Davi, porque Davi queria honrar o nome de Deus naquele momento que Golias estava afrontando o exército de Israel e, consequentemente, afrontando o Deus de Israel. Veja só, nesta batalha que enfrentamos diariamente, isso é uma lição para as nossas vidas,
Não podemos nos deixar amedrontar pelos Golias que aparecem em nossa frente, mas precisamos confiar no agir de Deus em nossas vidas. Vamos sim encontrar Golias pela frente, vamos encontrar problemas aparentemente difíceis de serem solucionados, mas fiquem certos que quem está à frente dessa grande batalha é o Senhor dos Exércitos, e para isso precisamos confiar nele. Veremos irmãos amedrontados em determinadas situações, mas temos que ser a voz de esperança, temos que ser como Davi foi para essas pessoas e mostrar como se vence os Golias que aparecem para nos destruir. Com certeza, irmãos, nós vamos olhar para os lados e vamos ver membros de nossas igrejas, irmãos queridos, amedrontados com determinadas situações. Golias, ele fez isso com o exército de Israel. Todos ficaram amedrontados, ficaram com medo de encarar esse desafio, encarar essa batalha. Mas Davi não, Davi foi lá, convenceu Saul que ele poderia ir, e mesmo naquela desvantagem física, como nós já falamos, Saul permitiu. Então que sejamos como o rei Davi, que na época ainda não era rei, mas que sejamos como aquele menino para incentivar e mostrar a outras pessoas como se vence os Golias de nossas vidas. Onde está a sua esperança? O exército de Israel apostou suas esperanças no Golias, em Golias. Nossa esperança não pode estar nos bens materiais, não pode estar focada nos homens, mas sim e tão somente em Deus, que é o Senhor dos Exércitos. Onde está a sua esperança? O acordo que Golias fez não foi cumprido. Veja que quando nós depositamos as nossas esperanças no homem, essa situação dessa confiança, ela acaba caindo por terra. Golias disse que se ele fosse vencido, todo o exército se renderia ao exército de Israel, e não aconteceu isso. Eles fugiram, guerrearam, e assim foram. O povo de Israel venceu, mas venceu na batalha. Não houve ali o cumprimento do acordo de entrega por parte do exército filisteu. Isso porque quando nós confiamos, quando a nossa esperança está nos homens, irmãos, isso daí é muito complicado, porque nós geralmente caímos. Geralmente nós acabamos por não conseguir aquilo que queremos. Então não confie em homens, não confie em Golias, mas confie apenas em Deus. Porque não há Golias que resista à ação de Deus. Deus usa os mais fracos para vencer os mais fortes, porque é através dessa ação que Deus mostra o seu poder. Deus mostra que só Ele é Senhor, que só Ele é Deus. Eu fiquei me perguntando por que Davi escolheu 5 pedras, se só uma foi o suficiente para vencer Golias. Aí, estudando mais, eu li que lá em 2 Samuel 21, Golias tinha mais 4 irmãos, gigantes como ele, e que no futuro vieram a batalhar contra o exército de Israel. E o mais interessante, que todos esses gigantes, esses 4 gigantes com Golias 5, foram vencidos pelo exército de Israel. Olha só que coisa interessante, irmãos. Deus já estava dizendo: não importa os gigantes que virão, eu sempre terei uma pedra para derrubá-los.
Confie nisso. Confie que Deus é o único que pode te ajudar diante essas batalhas que vêm sobre nossa vida. Deus, Ele não é a nossa última esperança. Guarde isso. Deus não é a nossa última esperança. Ele é a nossa única esperança. Confie tão somente em Deus, porque eu tenho certeza que eu e você venceremos qualquer Golias que vier à nossa frente, desde que o Senhor dos Exércitos esteja no comando de nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que você guarde essa mensagem em seu coração. Amém?